Olá pessoal, daremos início então ao conteúdo de radiciação e potenciação. Quando a gente fala em radiciação, gente, o que é a radiciação? É a operação matemática inversa da potência. Só relembrando o que é a potência. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, correto? Então, quando a gente fala em radiciação, encontrar o resultado de uma raiz é buscar a potência, certo? Então, ó, quando a gente tem aqui, ó, raiz enésima de x é igual a A, certo? Se somente se o A elevado a n for igual a x. O que quer dizer isso? Suponhamos aqui, ó, que a gente tem a raiz de 81. A raiz de 81 a gente sabe que é quanto? Que é 9. Por que é 9? Porque eu sei que 9, quem é o índice da minha raiz aqui? É 2. 9 elevado a 2 é quanto? É 81. Então, isso que eu fiz aqui. Então, o que a gente tem que fazer quando vocês quiserem calcular uma raiz? Tipo aqui, ó, a raiz quarta de 10.000. Quem vai ser? Em vez de você ficar procurando lá na calculadora, o que você vai fazer? Você vai pegar o 10.000 e vai fatorar ele por quem? Por 10. Então, ó, dividido por 10. Só tira um zero, né? Se eram 4 zeros, agora fica 3 zeros. Dividido por 10. Dividido por 10. E dividido por 10, que dá 1. Tá vendo que deu 10 elevado a 4? Então, isso daqui eu vou colocar assim, ó, o 4 aqui, 10 elevado a 4. Tá vendo que ficou igual? Então, quem é o resultado? É o 10. Vamos ver mais um? Se eu coloco assim, ó, raiz quarta de 81. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 81 e vou fatorar ele. Dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Dá para dividir por 3, que dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Ó, ficou igual? Então, quem é o resultado? É 3. Tá vendo? Mais um. Se eu tenho a raiz cúbica de menos 27. Ah, a raiz é negativa, então não tem raiz. Não, gente, só não existe raiz quadrada de número negativo. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o 27 e vou fatorar. Por quem? Por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, como ele é negativo, então vai ser o menos 3. Então, ó, é o menos 3 elevado a 3, ó, ficou igual, então quem é o resultado? Menos 3, ok? Então, sempre que você pedir para vocês acharem uma raiz, o que você vai fazer? Fatorar, tá bom? Ó essa. Raiz quinta de 243, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 243 e vou fatorar. Ele divide por 2? Não. Ele divide por 3? Sim. Olha quanto que é fácil dividir, ó. 24 dividido para 3 é 8. 3 dividido para 3 é 1. Dividido para 3. Aqui a gente já está cansado de saber que dá 27. Ok? Então, eu vou colocar a raiz. Olha, observa o seu índice. O seu índice é quanto? É 5. Então, quer dizer que eu tenho que pegar de 5 em 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Ficou igual. Então, o resultado é quem? É 3. Ok? Bem simples, né? Vamos lá para o próximo, então. Nós sabemos que nem sempre nossa raiz nós vamos ter um valor exato. Só que a gente pode simplificar essas raízes, tá? E como que a gente faz isso? Bem, nós temos que seguir 3 passos. Primeiro passo, fatorar o número. Segundo passo, escrever o número na forma de potência. E aí, depois simplificar, certo? Bem, vamos lá. Ó, raiz quarta de 1024. Então, qual é o primeiro passo? Pegar o 1024 e fatorar ele. Dividido por 2,
512. Dividido por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. 4 e 1. Ok? Segundo passo, observa quem é o meu índice. O meu índice é quem aqui? É 4. Quer dizer que eu tenho que pegar de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2. Então, isso daqui eu vou escrever de que forma? Vou pôr o 4 aqui, porque o índice é 4. 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2. Os que têm índice igual daqui, eles vão sair. Eu vou cortar eles. Então, ele sai. 2 vezes 2, raiz quarta de 2 elevado a 2. E agora é só resolver, né? 2 vezes 2, 4, raiz quarta de 4. Pronto. Simplesmente isso. Bom? Então, tanto para você calcular a raiz quanto para você simplificar, o que você faz? Vai fatorar. E aí vai depender do seu índice aqui da sua raiz. Daí a gente vem com as operações com radicais. Então, vamos começar com a soma e com a subtração, certo? Quando que você pode somar ou subtrair? Primeira coisa, você deve identificar que se os radicais são semelhantes, ou seja, apresentam o mesmo índice e o mesmo radical. Suponhamos se eu tivesse assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 2. Ó, são iguais, não são? Então, eu posso somar. Aí, você tem que lembrar que aqui você tem um 1 e aqui você tem um 1. Então, 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, 2 raiz de 2. Se eu tivesse assim, ó, 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Ó, observe que as minhas raízes são iguais. Então, é só eu somar aqui, ó, 3 mais 4, 7 e a raiz permanece. Ok? Ó, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha esse. 20 raiz sexta de 3 mais 103 raiz sexta de 3. O que você tem que ver? Olhar se são iguais. São iguais? Ó, o mesmo número e o mesmo índice. Se sim, é só você somar aqui, ó. 123 raiz sexta de 3. Olha esse. Aqui é raiz de 13, aqui é raiz de 13, 5, 5. É igual? Então, é só subtrair, ó. 53 menos 43, 10, raiz quinta de 13. Olha esse, que eu tenho 3 agora, ó. Raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. São iguais? Então, é só somar. 2 mais 8 dá 10, 10 menos 4, 6, raiz cúbica de 5. Então, muito tranquilo quando você tem os radicais semelhantes, né? E se você não tiver os radicais semelhantes? Se eu coloco assim para vocês, ó, raiz cúbica de 384, raiz cúbica não, raiz quadrada, mais raiz quadrada de 1944. Quando você olha, você fala, então não posso somar. Mas primeiro, o que você vai ter de fazer? Você vai ter de simplificar elas. Então, eu vou pegar o 384 e vou dividir. Dividido por 2. Então, 384 dividido para 2. 192. Dividido para 2. Dividido para 2. Para 2. Para 2 dá 12, para 2 dá 6, para 2 dá 3, para 3 dá 1. Como ela é uma raiz quadrada, eu tenho que pegar de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, isso vai ser quem? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3, 6. Quem sai da raiz? Todos esses daqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, vezes
raiz de 6. Que aqui dá 8 raiz de 6. Mais, mesma coisa com 1944. Vou pegar... Peraí, deixa eu só apagar isso aqui. (1944) e vou fatorar ele. Dividido para 2. (972) dividido para 2, 486. Para 2, 243. Dividido para 2. Para 2 não, né? Para 3 agora, ó. 81. Dividido para 3, 27. Para 3, 9. Para 3, 3. Para 3, 1. Como é raiz quadrada, eu tenho que pegar de 2 em 2. Então, vai ficar quem? Coisa. Peraí, gente. Aqui, então, vai ser... Mas que coisa! Então, vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 2, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3. Quem sai da raiz? Todos esses que estão elevados ao quadrado. Então, já vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. 18, raiz de 6. Bem, então eu tinha duas raízes que eram totalmente diferentes, mas que agora ficaram com os radicais iguais. Então, é só eu somar, né? 8 mais 18, 26, raiz de 6. Ok? E o nosso terceiro caso. Quando os radicais não são semelhantes, certo? Exemplo. Se eu tenho aqui, ó, raiz de 81 mais raiz de 9 mais raiz cúbica de 27 mais raiz quinta de 2. São todos diferentes, não são? Mas se você olhar, raiz de 81 tem raiz exata. Quanto é? 9. Raiz de 9, 3. Raiz cúbica de 27, 3. Só essa que não tem, né? Então, eu vou somar isso daqui, ó. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 3, 15, mais a raiz quinta de 2. E esses dois eu posso somar? Não. Então, o resultado fica assim. Olha esse outro exemplo. 2 raiz de 5 mais 3 raiz cúbica de 7 mais 7 raiz de 5 menos raiz cúbica de 7. São diferentes, não são? Mas, ó, se vocês observarem, esse e esse são semelhantes e esse e esse são semelhantes. Então, eu posso juntar eles. 2 mais 7, 9 raiz de 5. Mais, aliás, 3 menos 1, 2 raiz cúbica de 7. Então, tá aqui o resultado. E esses dois você não pode somar mais. Por quê? Porque são diferentes. E aí, a gente vai para a multiplicação agora. Para a multiplicação, com o mesmo índice, então, o que você vai fazer? Se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 4, é a mesma raiz, então é só conservar a raiz e multiplicar o que está dentro. 7 vezes 4, 28. Mesma coisa na divisão. Certo? Então, eu vou conservar a raiz e vou dividir. Vou pegar o 194 e dividir por 97. Então, 194 dividido por 97 dá 2. Somente isso.
Tá bom? Então, sempre que vocês tiverem o mesmo índice, só multiplicar o que está dentro e conserva o radical. E se você tiver radicais diferentes? Tipo aqui, ó, raiz cúbica de 6 vezes raiz quadrada de 3. Você vai ter de transformar em mesmo índice. E como que a gente faz isso? Gente, muito simples, ó. Eu vou abrir um único radical. Quem é o índice daqui que ele não aparece? É o 2. Então, eu vou multiplicar eles, ó. 3 vezes 2. E agora eu vou colocar os números dentro, ó. 6. Quem é o expoente do 6? É 1. Vezes, ó, tá vendo que aqui você vai colocar o 3 e o 2? Então, agora aqui você vai multiplicar pelo que tá sobrando. Como assim, professor? Não era 3? Então, tá sobrando quem? O 2. Aí, vezes, agora o 3 do mesmo jeito. Quem era o expoente do 3? Era 1. Quem que tá sobrando? Se era elevado a 2, então eu vou multiplicar por quem agora? Por 3. Você sempre pega trocado. Então, vai ser raiz sexta de 6 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Então, é raiz sexta de 6 ao quadrado, 36. 3 ao cubo, 27. E daí é só multiplicar esses dois valores, né? 36 vezes 27, 972. Então, é a raiz sexta de 972. Ok? E a divisão? Do mesmo jeito. Ó, vou abrir um único radical, vou multiplicar os índices. 3 vezes 5, 15. E aí vai ficar 4. Quem era o índice dele? Era 1. Vezes, aliás, aqui não vamos colocar o 15 direto, não. Vamos colocar o 3 vezes o 5. Só para vocês entenderem. Quem era o índice? Era 1. Era o expoente, né? Quem era o índice? Era 3. Então, aqui dentro eu vou multiplicar por 5. Dividido. Quem era o expoente do 8? 1. Se aqui era 5, por quem que eu vou multiplicar aqui? Por 3. Agora sim, 3 vezes 5, 15. 4 elevado a 5, dividido por 8 elevado a 3. E agora é só resolver, né? Aí você vai lá no seu calculador ou faça, então, 4 elevado a 5, que é 4, 5 vezes, né? 1024. Dividido por 8 elevado a 3. O que é 8 elevado a 3? É o 8 3 vezes. 512. Daí, 1024 dividido para 512 é 2. Então, é raiz de 2. Ok? Bem simples, né?